Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso estudo mediúnico, módulo 3, tema 1, chamado Ação dos Espíritos no Plano Físico, né? Antes da gente começar, vamos fazer nossa prece inicial, vamos fechando os nossos olhos, acalmando as nossas mentes, se conectando no local onde estamos, sentindo um pouquinho as vibrações do ambiente, conectando com os nossos mentores, os mentores dessa casa, nosso querido Chico, Emmanuel, e tantos outros que nos ensinam tanto. Todos aqueles amigos presentes, os espíritos desencarnados, e todos nós encarnados também, que estamos todas as segundas-feiras aqui, estudando, aprimorando, instruindo-nos, conhecendo um pouco mais dessa linda doutrina. Elevamos nosso pensamento a Deus, ao nosso amigo Jesus. Pedimos muita proteção, muita inspiração, para tudo que vamos aprender hoje, a refletir hoje. Que seja realmente uma fonte viva de conhecimento, de exemplo, de fé, de amor, de caridade. Que aprendemos com essa doutrina tão linda. Que aprendemos mais sobre as leis de amor, as leis desse universo. E a sua infinita bondade esteja com a gente para esse estudo. E que assim seja. Então, como eu estava dizendo, o tema de hoje é a ação dos espíritos no plano físico, né? Então, o próximo slide, ele traz aí, né? Da própria apostila, né? Que a gente estuda. A gente sabe que a ação dos espíritos no plano físico, ela pode ser sutil, mas como uma experiência, que a gente fala, uma influência mental, né? Muitas vezes por intuição, né? Por sonhos, tudo isso que a gente já estuda de uma forma mais leve, branda, né? Não tão claramente percebida, e a claramente percebida, que aí são as manifestações mediúnicas e os fenômenos físicos, né? Então, e mais para frente a gente vai ver um pouquinho, né? Quais são elas, mas de maneira geral, temos a influência mental ou psíquica, o fenômeno mediúnico por si, isso aí a gente já estudou bastante, a gente não vai entrar nem tanto detalhe aqui, e os fenômenos da natureza. Tá? Esses seriam aí os três momentos, né, de interferência, de ação dos espíritos no nosso plano. E antes da gente começar, né, de ver cada uma delas, é interessante a gente falar sobre sintonia mental, algo que a gente já vem falando e muito aí nos nossos estudos, e a gente, né, assim, vê que por sintonia, né, se diz mental como um todo, encontro de duas almas, duas ou mais pessoas ou espíritos que se influenciam reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Círculo do encantamento é como o Chico fala no livro Pensamento em Vida, né? Que quando duas almas, dois espíritos ou duas pessoas, né, começam a
se influenciar invisivelmente, né, pela sintonia, pelo conteúdo fluido, né, no qual eles estão vibrando, inicia-se aí o círculo do encantamento, né? Porque para mim essa foto, né, que está aí, né, é esse encantamento, né? Um se sintonizando com o outro por essa sintonia, seja qual for a qualidade dessa sintonia. Aqui a gente não está falando, né, ainda de qualidade, mas a sintonia, ela nos traz aí as condições favoráveis, a porta aberta, digamos assim, para que a conexão mental se estabeleça, né? A gente já viu muitas vezes, né, a gente está estudando o Nosso Lar, né? Que quando André Luiz estava no umbral, a mãe dele estava do lado dele. Só que ele não, né? Devido à diferença da sintonia mental, da vibração mental, a porta não estava aberta para essa conexão, para esse círculo de encantamento. Ele se encantava com a sintonia, né, no umbral, que tinha a ver com o que ele estava vibrando, que era a influência dos espíritos menos elevados, que ali o perturbavam, né? E a gente sabia que a mãezinha dele, um ser muito mais puro, elevado, estava do lado dele, só que não, essa sintonia não conseguia ser estabelecida, né? Porque a vibração, né, mental não estava no mesmo nível. E aí, se a gente lê o Livro dos Espíritos, a pergunta, né, que a gente já viu essa pergunta, mas eu quero reforçar, a 456, né? Os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta é: podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas que dá a atenção, não se ocupando das que não lhe são indiferentes, né? Então, o que lhes são indiferentes é aquilo que eles não estão vibrando naquela sintonia. Na 459, eu vou pular um pouquinho, ir e vir, mas para trazer um pouco desse conteúdo. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos? Essa é a clássica, né? Muito mais que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Né? E a 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? E a resposta é: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós, né? Então, um pouco daqueles que estão na nossa rede de Wi-Fi. Acho que a Ana traz muito, né, nessa metáfora, né? A sintonia, a vibração é aquela que é a rede do Wi-Fi, né, que vai pegando aquilo que está na nossa vibração. A mesma coisa a sintonia do rádio. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tende em vós duas ideias que se combatem. Muitas vezes a nossa e as que estão nos influenciando. E aí André Luiz fala, isso foi interessante que na palestra do sábado a Marlene nos trouxe, né? Que a simulação de correntes mentais, ela é permanente. A todo tempo a gente está em sintonia com vibrações mentais, sejam espirituais, sejam humanas, né? A todo tempo a gente está nesse universo, né, de fluidos, né, que a gente já estudou, né, que são aí, né, o fluido universal, que a gente está imerso,
E é esse oceano de fluidos que permite, né, que essa sintonia aí se faça a realizar. Agora eu queria dividir um pouquinho com vocês, e desculpa, eu vou só parar a apresentação, porque eu quero compartilhar esse videozinho aqui do YouTube, e eu já volto com ele. Mas é só para, antes da gente entrar, né, no detalhamento dos três fenômenos, queria dividir um pouco esse vídeo, que fala um pouco do que a gente falou nesse primeiro momento, que é essa sintonia. Tem antes. Não, eu vou entrar no YouTube mesmo. Se for share, vai ter um box do lado. Ok. Hold on. Preciso de abrir antes. This is Mongolia, and we are Nodum. The only company. Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora nós estamos sem telefone. Nervosa, muita coisa na minha cabeça. Não adianta, Ronaldo, a culpa... Calma. Thank you. Vocês podem confirmar se vocês vão ouvir? A culpa é sua. E agora nós estamos sem telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar a conta dessa casa é sua. E a sua cabeça não tá aqui. Onde é que anda essa sua cabeça? Minha cabeça tá no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas tô cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras com peninha de você deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria. Agora cala tua boca e me deixa em paz. Pera aí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Acabou sim. Acabou. Aí. Vambora, fogueira. Quem vai ganhar, cara? Você sabe que eu sou viciado, só jogo com ela. Toma! Olha lá, fatalista. Chega, eu não quero mais ouvir sua voz. Ah, não quer ouvir minha Não voz? quero. Agora você vai ouvir. Chega, Você vai Júlia. gritar feito uma Para, louca. Júlia. Tá bom. Desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô... Brincadeira, com negócio de desculpa agora. Ah, ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, dá mole pra ele não. Tá bom. Também tô nervosa, muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, vamos? Chamar as crianças pra ficar brigando desse jeito. Vem cá, dá um abraço, tá? Não. Brincadeira, perdemos a sintonia. Estraga prazer. Poxa vida. E aí, né, eu acho que falou um pouquinho, né, um pouco estressante, pelo menos, mas são as realidades, muitas vezes, dos nossos lares, né, mas como aí, né, eles estão aí o tempo todo, né, e às vezes colocando mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira, né, para que a gente, influenciando ainda mais nesses momentos, desestabilizando. Se não tem um momento que alguém quebra aquele circuito, né, aquela sintonia, essa briga poderia
E o vídeo é longo, depois se vocês quiserem ver, ela segue, ela volta. Isso eu achei too much para a gente dividir, mas só para a gente lembrar. Então, isso, a Marlene também dividiu essa passagem aí do Leon Denis com a gente no sábado, né, que fala: toda criatura possui as relações mentais próprias, que em combinação com a onda de outras criaturas, inclinações e desejos, atitudes e obras, na química do pensamento. É o fluxo magnético que nos define. Achei interessante a gente saber, né, que a gente se acha muito... A gente se define, né, mas, na verdade, as influências são muito maiores do que a gente imagina, como a gente já viu aí no Livro dos Espíritos. Essa aqui é clássica, né? A gente vê aí sempre essa questão Peraí, deixa eu só tirar aqui. Do pensamento, né, como matéria criadora, né? Então, se a gente pensar, dependendo dessa qualidade, né, do que a gente pensa, dependendo, né, dessa qualidade do nosso pensamento, que pode ser nosso ou pode ser influenciado, né? A gente cria uma realidade, né? E a gente sabe que essa força magnética, ela é super poderosa, né? De criar a realidade. Então, qual é a realidade que eu estou criando, né? Da onde eu estou, o que eu estou ouvindo, né? O anjinho, eu estou ouvindo o diabinho, eu estou me conectando com espíritos de uma, né, evolução um pouco mais elevada, ou eu estou me comunicando, como a gente viu no próprio vídeo, né, com aqueles, acho que a Emanuel vai falar disso na próxima aula também, né, aqueles obsessores, aqueles espíritos que estão ali, que a gente sabe que no mínimo temos 7, né? Então, e a gente sabe que toda essa sintonia, essa influência, ela vai gerar uma realidade, né? Porque o pensamento é energia é matéria, e matéria forma realidade. Só para a gente lembrar disso. E aí, deixa eu ler algumas outras perguntas aqui do Livro dos Espíritos com vocês. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí a resposta que sim, né? Muitas vezes conhece aquilo que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então, aí, eu acho que também quando a gente discutiu hoje no estudo de mais cedo, né, os espíritos não precisam da luz física para ver, né? Eles não precisam dos olhos para ver, eles não precisam dos ouvidos para escutar. Eles estão lendo o nosso perispírito e eles estão enxergando a gente, né, da forma mais complexa. E a gente já escutou, né, tanto a Ana, a dona Lúcia nos falando, né, que os espíritos, eles conseguem ver os nossos desejos centrais, aquele nosso tema básico, né, como diz essa pergunta, que a gente mesmo desconhece, né, que muitas vezes nossa grande questão encarnatória, né, que a gente passa, de repente, toda uma vida lutando contra aquilo, né? Aquele tema básico, aquele desejo, né? Muitas vezes para uma pessoa que tem o vício do álcool, né? É aquele vício, o vaidoso, né? Sempre a própria vaidade, né? O ambicioso é o acumular, e os espíritos, eles conseguem ler, né? Qual é esse tema, e nos influenciar, dependendo da qualidade do espírito, mais uma vez, não são todos, mas dependendo dessa conexão, né? É com o diabinho, né? Ou é com o anjinho? E dependendo dessa conexão, essa vibração que a gente se sintoniza, eles vão estar, de repente, não nos ajudando muito, né? A superar aquele nosso grande tema de vida, né? Então, é isso que a gente chama o tema central, né? Então, sim, ter consciência também do nosso tema central,
onde, né, a gente se vê desafiado todo o tempo, é também uma das ferramentas que pode nos ajudar, né, para ver onde se o pensamento daquele que a gente está tendo é nosso ou é do outro. Outra pergunta é as 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Aí o espírito da verdade, né, a equipe espiritual responde, depende. Os espíritos levianos riem dos nossos pequenos aborrecimentos e zombam das nossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as nossas imperfeições e procuram ajudar-nos. Né? Então, mais uma vez, vai depender aí da rede de Wi-Fi que eu estou conectado. E a 456, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Né? Como a gente viu naquele vídeo, aqueles dois espíritos ali estavam colocando lenha na fogueira daquele casal, né? Ali com o controle remoto deles, literalmente influenciando quem gritava mais, quem brigava mais, quem culpava mais. E aí a resposta é, para que sofrais como eles sofrem. Então, eles querem ver aí realmente o nosso sofrimento, né? Não querem ver a nossa felicidade, porque eles não estão, né? Eles querem continuar sintonizando com a nossa tristeza. E aí a gente sabe, né, que... E aí a pergunta 466... Não. 466. Por que que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal, né? Aí tem todo um parágrafo, depois eu recomendo que todo mundo leia da 459 até a 472. Mas eu destaquei, né, essa frase que é para a gente realmente ter o nosso livre-arbítrio, né? E é assim que Deus nos confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devamos seguir. Né? Então, a gente é colocado, todos nós, né? A gente está nesse mundo, está recebendo influência, ao mesmo tempo a gente está recebendo educação, a gente está aqui estudando, e é justamente para a nossa evolução. Né, para a gente saber distinguir aí o joio do trigo, saber que, né, peraí, por mais que eu estou pensando dessa maneira, não é assim, as leis, né, de Deus, as leis morais, o ensinamento de Jesus, que foi nosso exemplo vivo, não me levam aí, né? Então, assim, aí eu vou exercitando o meu livre-arbítrio, né? A minha consciência de escolher o caminho que eu quero seguir, né? Seja ele para um lado ou para o outro. Isso aqui só para a gente realmente recapitular aí um pouquinho a sintonia e a afinidade mental, que eu achei ela é bem básica para a gente estudar os fenômenos. Então, os fenômenos mentais realmente são, né, aqueles da influência, seja ela sutil, que geralmente, né, no dia a dia, ela é mais sutil, a não ser que seja aí, né, num caso extremo de obsessão, que aí a coisa é muito mais grave, né, menos sutil, mas na maioria, né, de nós humanos, a influência mental ela é mais sutil e ela realmente acontece no nosso 24 horas do nosso dia, seja como estamos acordados, seja como estamos dormindo, e ela depende do nível vibracional que a gente esteja, né? E da elevação
dos espíritos que estamos estabelecendo essa conexão. Os fenômenos mediúnicos é um segundo, é um outro tipo da influência dos espíritos no físico, né? E aí a gente sabe, a gente já estudou, né, que existem os fenômenos mediúnicos de efeito físico, né? A materialização, as aparições, as curas, os transportes de objetos, aí a gente vê, né, no primeiro desenho aqui, ela acontecendo aí no nosso lar, né, com o André Luiz. Essas são cenas do filme, onde essa pessoa, não sei se é o Isias, ou não lembro qual é exatamente, ele está manipulando, a gente sabe, né, o fluido cósmico universal e o fluido vital, e realmente aplicando aí, né, um tratamento de cura na parte afetada aí pela doença do André Luiz no corpo material, né? Então, esse, né, movimentar um objeto, na época lá das materializações do Cook, e, né, das aparições, que chamamos fantasmas, né? E a gente já sabe, já estudou também, para qualquer tipo de efeito mediúnico físico, os espíritos, eles necessitam do nosso fluido vital, do humano, né? Para conseguir interferir na matéria. Por si só, o espírito, ele não consegue interagir com a matéria, ele precisa de nós, humanos, como instrumentos, né? Para esse efeito. Assim, a gente sabe, né, o passe, nós todos aplicamos passe, e a gente sabe que é algo de efeito físico. E de efeito intelectual, que aí é mais por vibração, por sintonia. A gente vê aí na segunda foto, aí a gente vê, né, um grupo de mentores, aí inspirando um médium a psicografar, né? Aí temos psicofonia, psicografia, vidência, dupla visão, e aí todos os efeitos que a gente já estudou. E os fenômenos físicos, é interessante para mim, foi a primeira vez que eu estudei sobre esses fenômenos. Então, justamente, quais são as perguntas ali? 536, né? Yeah. 536. Primeiro, deixa eu ler a lei da destruição, né? Porque a gente, às vezes, muito... Quando eu cheguei aqui, eu já estava vendo um livro que falava de tsunami, né? E o tsunami, ele é considerado um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, né? Então, deixa eu ler um pouquinho e aí, antes da gente começar a falar dos efeitos físicos, eu queria ler para vocês também no Livro dos Espíritos, a pergunta 733, que é a lei de destruição, né? Onde a pergunta é: a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra? Aí tem vários, na verdade, né? Assim, toda a lei de destruição é um capítulo inteiro, né? Então, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho. A destruição é uma lei da natureza, isso a gente já estudou, né? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso, aqui chamais de destruição, não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, a gente sabe que a lei da destruição, ela propulsiona a lei do progresso. Assim como a lei do trabalho propulsiona a lei do progresso, a lei da destruição também propulsiona a lei do progresso. E na 733, né, a pergunta é: a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra? E a resposta: a necessidade de destruição se enfraquece enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta
com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, quanto mais moralmente desenvolvidos, teoricamente, menos necessitaremos da lei da destruição. E hoje, como a gente sabe que a gente vive num mundo de provas e expiações, a lei da destruição é algo, né, que está presente nas nossas vidas. Fenômenos físicos, né? São terremotos, acabamos de ter um agora que há 2 meses atrás passando lá na Flórida, que é um furacão, são vulcões, são incêndios, né? Aqui recentemente também, norte da Califórnia, em Oregon, né? Lidamos aí com esses fenômenos. 5:3 meia, né? E aí voltamos um pouquinho ao Livro dos Espíritos. Acho que eu nunca estudei tanto o Livro dos Espíritos como para isso. E aí, a pergunta 5:3 os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos às coisas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? E aí a resposta é: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? E a resposta é: algumas vezes ele tem o homem como razão imediata de ser, mas também é frequente terem por um único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza, né? Então, às vezes a gente sabe, né, que existem desencarnações coletivas que vêm realmente intencional, através de alguns fenômenos físicos, mas o Livro dos Espíritos também nos fala que, às vezes, muitos desses fenômenos físicos é para rebalancear as forças que regem o planeta Terra. E ter uma proteção da vida planetária, nem que isso implique a destruição temporária do homem que está habitando ali. E aí depois, nesse próprio mesmo, na sequência de perguntas, ele explica, né, um pouquinho, fala um pouquinho dos deuses e dos espíritos, né? Quando a gente aí vivia, né, a gente sabe na mitologia grega, na mitologia romana, tudo era atribuído a um deus, né? A gente tinha Deus do trovão, Deus da colheita, Deus do fogo, e esses deuses, como a gente está aí na foto, eles já representavam, né, espíritos, um pouquinho diferente, né, dos espíritos da concepção que a gente tem hoje, mas eram espíritos que, né, que tinham aí, que se vingavam do homem através de seus poderes, poder do fogo, poder do ar, o poder da água, né, o que seja. E a gente sabe que hoje, né, com a nossa evolução intelectual e moral, a gente já vê de uma outra forma, né, que não existe uma vingança, mas existe sim essa manutenção de uma lei, de um equilíbrio das forças na natureza, inclusive, né, em alguns momentos aí, em relação ao homem. E aí eu vou ler um pouquinho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, as perguntas relacionadas a essa questão da diferença, né, dos deuses e dos espíritos. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir
a vegetação. Essa crença é destruída de fundamento? Essa é a pergunta. A resposta é: tão pouco destruída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Pela mesma razão, poderia, então, haver espíritos que habitem no interior da Terra e que presidem os fenômenos geológicos? Resposta: esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme as suas atribuições. Uns dias terei as explicações de todos esses fatos e compreenderei melhor. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria à parte do mundo espiritual? Serão especiais ou são espíritos encarnados como nós? E a resposta é que o serão ou que o foram. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espiritual? Depende do papel mais ou menos material ou menos inteligente que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são de ordem inferior, tanto entre os espíritos quanto os homens. E aí também tem várias perguntas que falam sobre esse papel, né, dos espíritos, em fazer chover, né, nos rios, né, no mundo vegetal, no mundo animal, aonde seja. E aí a gente sabe, né, mais e mais, eu acho que depois que eu li um pouquinho, né, toda essa influência, que essa aí dos fenômenos físicos, honestamente, para mim foi muito aprendizado, que, na verdade, eles estão, assim, muito, muito mais do que a gente imagina, né? Que estão na natureza, que estão que estão com a gente, estão nas nossas casas, estão nos nossos trabalhos, aonde a gente esteja, né? Eles estão, de alguma forma, influenciando os espíritos, com certeza, né? Mais elevados, eles realmente prezam a harmonia, o equilíbrio, a nossa evolução. E os que não, né, os menos evoluídos, como a gente viu no livro, eles aí, né, estão aí gozando com a nossa tristeza ou infelicidade. Mas sim, né, a influência aí dos espíritos na matéria, né, na vida física, ela é 24/7, né? Ela é quando estamos de vigília, quando estamos dormindo, na gente, homem, né? Ser encarnado, na natureza, está nas famílias, está nos casais, né? Está em todos os lugares, e a qualidade, né? A influência, ela não é boa nem ruim, ela é natural, né? É da natureza, mas a qualidade de conexão, ela varia de acordo com o tipo de espírito que estamos conectados na nossa sintonia, no nosso padrão vibracional. E aí, para a gente fechar, né, de perguntas, a 469, né, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E essa daí, né, a gente sabe que praticando o bem e pondo Deus, em Deus toda a vossa confiança, repelireis as influências dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós e outros,
e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos exaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Então é isso, um pouquinho do que eu estudei para a gente conversar hoje. Aí eu não sei se o Emanuel já não está mais com a gente, mas não sei, assim, vocês lendo, ao se preparar, né, lendo o capítulo, ou se preparando, se vocês têm alguma dúvida, ou gostariam de complementar com algo mais, ou perguntar mesmo, né? A gente aqui, se eu não souber responder no coletivo, a gente tenta responder, e se não, a gente pede, de repente, um auxílio depois para a Ana, para o Manuel, para a Dona Lúcia, e eu fico com essa responsabilidade de buscar a resposta. Não sei aí se vocês querem comentar ou falar. Eu acho que não, assim, achei bem completo, né? Acho que essa coisa das perguntas adicionou muito, né? Para mim foi uma surpresa também. Essa coisa dos espíritos e dos deuses, né? E dos fenômenos físicos, não tanto porque já tinha lido alguns livros que falavam sobre isso, né? Não o objetivo, mas talvez o porquê de alguns fenômenos naturais que acontecem, de carne em massa, algumas coisas que até foram profetizadas, né? Se a gente pensar até lá atrás, que tiveram algumas coisas que foram profetizadas, até doenças, pestes, lembra que a gente vê na Bíblia, a gente vê os profetas do Antigo Testamento, do Velho Testamento, então a gente sabe que tinha um pouco disso, né, esses fenômenos físicos e como você falou, tsunami, algumas coisas que acontecem, alguns desastres, que foram um pouco parte desse processo de evolução. A gente sabe o próprio Covid, né, que teve aí tem um impacto espiritualmente falando, tem um porquê espiritualmente falando também, né? O nível de vibração que a Terra estava chegando, então, algumas vezes são guerras, né? Enfim, que a gente não consegue mensurar. Mas eu achei bem completo, então não tenho nada para adicionar. Eu acho uma coisa que me fascina muito é que, assim, o Livro dos Espíritos Tem tudo. Qualquer coisa que aconteceu, que você tiver uma dúvida, você vai no Livro dos Espíritos, você acha. E o mais bacana é que não é assim, é prático, é direto, é educativo, né? Então, foi interessante ver assim, que um tema tão conectado, mas se você pensar que tem uma coisa um pouco mais diferente, você vai em vários lugares diferentes no Livro dos Espíritos, você acha A mesma coisa, E fui mesmo, foram diferentes setores, né, digamos assim, do livro, e está lá. Letícia, eu achei que foi muito bom, achei super interessante essa parte, né, dos fenômenos físicos, acho que é uma parte talvez que a gente não fale tanto, né, nos estudos em geral, então foi bem curioso e é interessante de aprofundar. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, naquela parte quando a gente estava falando dos fenômenos mediúnicos, tem uma foto do André Luiz e eu não sei qual que é talvez você falou, talvez o Lísias, né, que está com ele. Aquela imagem, ela é já no nosso lar ou é enquanto ele estava encarnado? Eu acho que é no nosso lar. Ah, tá. Porque assim, se for no nosso lar, não poderia ter fluido vital, vital, né? Seria só os fluidos espirituais. Eu fiquei em dúvida, eu falei, será? Eu não lembrava exatamente daquela passagem no plano físico. Não, eu acho que é no nosso lar. É uma boa pergunta. Nesse caso, aí eu não sei
Aí é só manipulação do fluido universal. Aí não Isso, né, teria dos- fluido físico. É, E dos fluidos espirituais, mas não seria É. o fluido vital. não, com certeza. Obrigada. É um bom, E é isso, mas bom catch. muito bom. Legal. Joia, então. Acho que se não tem mais nenhuma pergunta, Carrie, Tabata, Miguel, acho que... Ah, tá. Tá, a gente vai encerrando. Alguém gostaria de fazer a prece final? Que um pouquinho aí aprendeu? Ou eu faço? Acho que eu consigo fazer, minhas crianças estão lá em cima. Ah, tá legal. Faz pra gente. Elaine, obrigada. Então, nesse momento a gente fecha os nossos olhos novamente, aquietando nosso corpo físico, acalmando a nossa mente, nos conectando novamente com Jesus. Ele que é todo amor, todo carinho, paciência e misericórdia para conosco. Obrigada, Divino Mestre, por todo o conhecimento que chega até nós através dos estudos, dos livros, todo esse material que através da mediunidade continua chegando até nós, para que a gente possa se aprofundando e conhecendo um pouco mais dessa interação do plano físico com o plano espiritual e o nosso papel nisso tudo. Que todos aqui possam ser abençoados nessa noite, suas famílias, seus lares, os nossos amigos que não puderam participar do estudo hoje, que eles também recebam essas bênçãos, que nós tenhamos uma boa noite e possamos usar esse momento da noite, do desprendimento, para continuar estudando, para continuar obtendo as informações que a gente precisa para nos ajudar na nossa vida aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Sim, sim. Obrigada, pessoal. Boa noite, obrigada. Obrigada, Letícia. Obrigada, Letícia. De nada. Um abraço a todos.